Boa noite, gente. Boa noite. Vou chamar aqui a Rê e a Renata pra gente começar nossa live. Sejam bem-vindos. Chamei aqui. Renata, tenta me chamar que eu não tô conseguindo te convidar para entrar. Tá dando algum tilt aqui que eu não tô conseguindo te chamar. Eu lembro, esqueci que você entra pelo DMI. Oiê! Oiê! E aí, gente? Boa noite. Tudo bom, Clara? Tudo. Conseguiu chamar a Renata? Acabei de conseguir. Boa noite, todo mundo. Oi, Olá! Boa tudo bem? noite, tudo. Tá aqui. Tudo bom? Vocês estão todas arrumadas de batom. Eu tô aqui, acabei de terminar de atender o último paciente. Qualquer coisa, audiência. A gente Tudo bem? sai correndo para casa para passar uma make. Não Pelo dá. menos para disfarçar. Para Eu até disfarçar um trouxe, pouquinho. mas eu esqueci no carro. Tô tentando pôr no filtro, mas o filtro não quer entrar. Ai, gente. O pessoal tá aqui. Oi, gente. Juliano, pessoal do DMI do Egito tá aqui. Que legal. Bem-vindos, Priscila, Rogéria, todo mundo aqui. Acho que Gente, fala. travou da Renata. Ih, a internet. Larissa, você já está escutando? O pessoal não estava conseguindo escutar aqui. Qualquer coisa, vocês vão colocando para a gente no... Ai, Renata caiu. Aqui de novo. Daqui a pouco ela volta. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui de novo. Dando os comentários. Agora consegui. Eu não consigo achar. Renata, se você entrar de volta, me chama. Aqui. Achei. Coisas da internet. Então, gente, sim, queria primeiro agradecer. Pronto. Queria primeiro agradecer, assim, pela disponibilidade da Renata, que vou apresentar ela. Quem não me conhece, mas a gente está aqui no Espaço Habilitar, então acho que muita gente já me conhece. Então, eu sou Maria Clara, sou fisioterapeuta e trabalho com DMI, sou instrutora do DMI no Brasil junto com a Rê, que está aqui também. E Rê vai se apresentar, eu vou só apresentar a doutora Renata rapidinho. Para quem não conhece, ela é pediatra e hematologista pela USP, né, de São Paulo. Também fez a nutrologia, pediátrica pela Boston University School of Medicine. Ela é chique, gente, tá? Ela é chique demais. Tem pós-graduação também na trissomia 21, pelo CPEC de São Paulo, é membro do Comitê Científico de Pediatria Ambulatorial. Olha essa hora, eu tô cansada, gente, eu tô vindo no carro. É muita coisa, não. Tem apresentações.
Eu Eu tô sou vindo de amiga da 4 gente dias de conversar. carnaval. Quem me segue ali tá me vendo todos os dias na Sapucaí. A pessoa já tá como? Então, assim, vou deixar a Rê se apresentar. E aí eu conto como é que surgiu essa ideia dessa live para a gente falar mais um pouquinho do DMI, que é a segunda live que a gente tá fazendo para poder falar um pouco mais desse assunto. Mas se apresenta, Rê, que aí a gente começa a conversar. Para quem não me conhece, eu sou a Regiane, fisioterapeuta, há 38 anos, e trabalho com DMI também, instrutora junto com a Maria Clara, e conheço a Renata há alguns bons anos, desde que ela trouxe a filha 17. da Laura cuidar. Foi um grande prazer, uma honra para mim. A Laura hoje é uma grande mulher, né? Mas é isso. Não vamos falar hoje sobre a Laura, com ela fazendo maquiagem. Então, vamos Então, a gente, na verdade, teve essa ideia, né, de fazer essa live com a doutora Renata, porque há algumas semanas atrás ela fez uma postagem falando sobre as técnicas para trabalhar com trissomia 21, o síndrome de Down, né? E a Regiane foi olhar e falou, não tinha o DMI. Ela falou, eu não estou acreditando que você não falou sobre o DMI. E aí propôs, olha que caiu minha luz. E aí propôs a gente conversar um pouquinho para tirar as dúvidas e tudo, porque é uma técnica nova, então muita gente ainda não conhece realmente. Então a intenção é divulgar, tirar as dúvidas, para quem. O pessoal também pode ficar aberto aí para fazer pergunta, que a gente vai, à medida do possível, respondendo. Então a gente está aqui, na verdade, para trocar ideia, bater um papo sobre isso, como sempre, assim, de uma forma bem informal, de uma forma que seja simples, tanto para as famílias quanto para o pessoal da área de saúde, para que a gente realmente consiga compartilhar informação e que a gente tenha sempre novidade, né? a gente uma médica. É importantíssimo a gente quebrar essas dificuldades que os terapeutas têm de falar como se fosse, tô falando nem com Deus, né? Sei lá, alguém. É importante trocar com, porque vocês conhecem a nossa realidade, conhecem a de vocês e a vida, a rotina. E que se passa dentro da sala de terapia, muitos médicos não sabem, não têm ideia. Também não. Então, papo com uma classe de suma importância para que vocês possam indicar com segurança. Né? Eu vou indicar com segurança a técnica, a pessoa, enfim, porque você conhece e você confia. E a família fica muito mais tranquila, né, de poder buscar. Com certeza, Rê. Eu queria agradecer o convite de vocês. Fiquei muito feliz. Admiro demais o trabalho da Regiane, que eu conheço há bastante tempo. Estou te conhecendo hoje, Maria Cláudia, mas assim, já acompanho alguns pacientes que passam pelas mãos de vocês dentro da técnica com diferenciais, né? E é isso mesmo que você falou. A gente, como pediatra geral, não tem a menor noção de como funciona uma fisioterapia neurológica, independente do método. Como atuante, trabalhando com essas crianças e outras crianças de reabilitação, sabemos menos ainda. A gente não aprende isso em nenhuma parte da graduação, da pós-graduação, ou há um interesse ativo de busca, como eu que fui fazer uma pós-graduação focada na área, e assim mesmo esses métodos evoluem e mudam e aparece coisa nova, e então tem muita dúvida. Se tem dúvida para os médicos, eu vi que tem médicos aqui na página também, você imagina para as mães, né? Como que é isso? A mãe, ela olha para mim aqui na consulta, ela olha para a gente e ela vai acreditar fielmente no que a gente está informando. Se eu falar, eu quero que você vá em tal local para fazer a sua estimulação precoce, a sua reabilitação, seja o que for, ela vai. Porque ela está super perdida. Ela não sabe realmente o que é melhor. Poucas mães se interessam de
ir lá, dar uma estudada e descobrir que aquele método é melhor. Né? Algumas vão descobrindo que existem métodos durante a trajetória. Né? O filho já está passando por alguma etapa ali, alguma terapia, e ela vem e pergunta, olha, eu descobri que tem um outro método que chama assim, assado, tal. Então é bem legal a gente fazer essa live bem assim, básica, para tirar as dúvidas, para entender quem pode, quem não pode, quando inicia, quando termina, porque eu acho que isso ajuda as famílias que de repente não têm acesso a nós, né? Que não passam com a gente. Essa é a ideia também. E aos profissionais que possam encaminhar, mesmo não tendo uma pós-graduação focada nisso, eles atendem as crianças com trissomia do 21. Então, que eles possam entender e encaminhar também. Né? É assim que eu penso. E eu tive muitas dúvidas, porque realmente é um método novo, e eu acompanho pacientes que fazem, e eu percebi uma aceleração realmente desse desenvolvimento. Então, queria fazer pergunta, posso? Claro, deve. Acabada, sem muita luz, mas estou aqui, né? Porque você sabe que as crianças não estão bem nesse período. Então, se me deixar aqui, eu vou atendendo até às 11 horas da noite. E aí é o seguinte... opa, os filtros entrando aí. Eu estava tentando botar um filtro, mas não tem um filtro que eu tenho que ficar com essa cara aqui mesmo, assim. Tá aí. Eu queria entender que isso são perguntas também que me surgem no consultório, né? Que as mães também têm essas dúvidas algumas vezes, já apareceu. O que diferencia a técnica? O que é o DMI? Né? O que diferencia das outras que eram antes utilizadas? Traçar essa diferença para a gente entender melhor como que é trabalhado isso no paciente. Olha, Renata, hoje a gente tem inúmeras técnicas. Então, fazer uma diferenciação específica, por exemplo, DMI Bobat, DMI TeraSuite, DMI PediaSuite, DMI CME, DMI que mais? Traine. A gente ia passar horas, dias aqui, né? Mas o grande diferencial do DMI, o grande diferencial é o raciocínio clínico do terapeuta em cima de uma resposta que ele quer, com alinhamento biomecânico, com alinhamento mais correto possível para acionar essas musculaturas, desafiando essa criança, expondo o corpo dele contra a gravidade e tendo um suporte cada vez menor, cada vez mais. Essa eu acho que é a grande diferença do DMI para as outras técnicas, são de mais hands-on, muita mão, muito suporte, muita ajuda. E principalmente nas crianças com T21, que a princípio nos apresentam uma hipotonia, né, que varia entre as crianças, que por vezes apresentam alterações da parte proprioceptiva, ou seja, sabem muito bem aonde o corpinho deles está, e algumas vezes cognitiva, sensorial, superficial até. Então, eu vejo que eu tenho o TeraSuite, eu tenho o Bobat, eu tenho o CME, e a grande diferença é que a gente põe menos a mão, deixa mais a criança reagir contra a gravidade e coloca esses suportes muito distais, cada vez mais distais. Eu acho que uma coisa que os nossos alunos, assim, principalmente, também relatam de diferente, que é realmente uma coisa do DME, é a questão do tempo de espera da resposta dos pacientes, né? Porque as outras técnicas, a gente acaba auxiliando muito mais rápido, a gente não tem esse tempo, a gente sabe que as crianças com alteração neurológica, mesmo as crianças que têm só um atraso, o tempo de espera para ela conseguir começar a iniciar o movimento, para ela conseguir te dar uma resposta efetiva, ele é mais lentificado. E nas outras técnicas, a gente até escuta falar sobre
ai, tem que ter o tempo de espera do paciente, tem que esperar ele responder, mas na prática isso não acontece, porque a gente tem, a gente aprende nas outras técnicas, eu estou falando isso porque é isso, a gente tem todas as outras técnicas também. A gente acaba não esperando isso, a gente auxilia o paciente antes dele começar a dar aquele tempo de resposta. Então, assim, no DMI, a gente vai lá, a gente coloca o paciente na posição e a gente vai esperar, a gente não faz as coisas de forma passiva. Por isso que, assim, o resultado que a gente tem, geralmente é um resultado que é um resultado muito mais rápido, muito mais efetivo, porque a gente realmente deixa a criança trabalhar, em vez da gente trabalhar pela criança. Então, e aí é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, no DMI, são 2 horários, quando as crianças vêm para intensivo, são 2 horários de atendimento, tem um intervalo entre um atendimento e outro. E, na teoria, num TeraSuite da vida, por exemplo, as crianças têm 3 horas seguidas de atendimento, a carga de trabalho seria muito maior. Mas o relato das famílias é que as crianças ficam mais cansadas no DMI do que num Tera, por exemplo. E isso é uma percepção nossa como terapeuta também. Então, eu faço Tera e eu faço DMI. Eu vejo isso das crianças. Assim, as crianças ficam exaustas, porque ou eles se mexem por conta própria, ou não tem negociação. Entendi. Então, vocês jogam a molecada lá no fogo e esperam a resposta. Eu acho que o DMI acreditou no potencial, né? Sim, a gente Quer falar? Não, eu não ouvi o correr. Alguém está travando, não sei quem é. O DMI acreditou no potencial, né? Essa é a realidade, de trazer a criança. Eu vi algumas fotos, alguns vídeos, Regiane, que eu não acreditei. A mãe olhou para mim e falou assim, ela colocou a mão assim, deixou assim, eu quase morri do coração. Porque a resposta tinha que ser do músculo da criança, né? E eu falei, olha isso, entendi. E realmente eu vejo uma evolução muito mais rápida, assim, porque eu acabo olhando junto com elas, né, esse desenvolvimento. E realmente ele acontece. E dentro da técnica do DMI, a gente mantém o tempo de indicação da fisioterapia, que é o mais precoce, né? Hoje a gente tem indicado aí entre 1, 2 meses de vida, é a mesma coisa. Exato. Tanto o início quanto a alta. Sim, geralmente, assim, quando a gente está dando aula, assim, é uma coisa que a gente sempre fala da questão de quanto mais cedo eles chegam, menos comportamento indesejado a gente deixa instalar. Então, menos alteração biomecânica, menos você aprende padrão de movimento errado, né? Que a gente fala da plasticidade mal adaptativa. Então, eu não quero que o meu paciente aprenda a fazer um movimento que depois eu vou precisar ter um trabalho muito maior para conseguir criar um hábito novo de movimento. Porque tem uma quantidade... Você lembra de cabeça agora? São em torno de 2.000 repetições, não lembro agora exatamente, que você precisa para aprender o movimento, ou 300. Você lembra de cabeça? 250 repetições para você aprender o movimento. Se você aprende ele de uma forma inadequada, para que você conserte isso, para que você remodele ou traga um outro padrão de movimento, você precisa de 3.000 repetições. Então, assim, a questão dessa indicação precoce é uma coisa que a gente bate muito. Porque, assim, eu sei que, às vezes, inclusive os médicos falam assim, não, até que a trissomia 21 chega mais cedo pra gente. Mas outras patologias, às vezes, chegam muito tarde. Porque as pessoas falam, não, é o tempo dele, cada criança tem seu tempo, tá muito pequenininho para começar a trabalhar. E nisso, nesse meio tempo, as crianças começam a instalar padrões de movimento que são indesejados. E aí, você pega uma criança com 3 meses, quantas vezes ela já repetiu aquele movimento e o que já se instalou? Isso com 3 meses. Aí você pega uma criança que às vezes só vai chegar para a gente
com 11 meses, com 1 ano. Aí, assim, e quanto mais tempo demora para você mexer nesse padrão, mais difícil é de fazer a mudança. Então, padrões de movimento mais enraigados são mais difíceis, você vai precisar repetir mais. Então, essa questão realmente da chegada precoce dos pacientes é a mesma coisa. É claro que a gente não vai pegar, às vezes chega um paciente com 15 dias no consultório, a gente não vai botar ele para fazer um intensivo, porque a gente precisa também pensar em toda essa parte de como é que está a fisiologia da criança, né? Você não vai botar uma criança de 15 dias para trabalhar 2 horas seguidas, mas a gente faz muita questão de orientação, de posicionamento para a família, como carregar, como posturar, coisas que você já pode começar a fazer um estímulo, mas é muito ainda uma orientação de como a família vai lidar, como a família vai posicionar, para minimizar essa instalação. A gente não dá conta de não deixar todos os padrões se instalarem, mas a gente tenta ao máximo segurar o que a gente consegue dentro do que chega para a gente, né? E os cardiopatas? Porque dentro da trissomia a gente tem aí 40% a 50% de crianças nascendo com algum tipo de cardiopatia, uma porcentagem dentro desses 50%, uma porcentagem menor, mas ainda existente de cardiopatia importante, né? Então, até onde vai a indicação, a contraindicação dentro desses quadros? Eu queria fazer só uma complementação, que depois eu pego esse... Tá. Fazendo um paralelo que a Maria Clara falou, dos padrões anormais, a gente sabe que na T21 não existe um padrão anormal de movimento. O que ocorre, provavelmente, pela hipotonia, é uma falta de movimento. E ainda mais crianças, por exemplo, prematuras, ou até cardiopatas, que têm alguma repercussão clínica, cianose, dispneia. O que acontece com essa criança que está aí, por exemplo, e com uma hipotonia muito grande? Eles se mexem muito menos. Então, você já deve ter ouvido falar em movimentos gerais. E todas as terapeutas aqui, mães, se forem minhas mães, já ouviram falar, porque eu já ensinei. Movimentos gerais são movimentos que os bebês têm de chutes aleatórios e movimentações que todos eles, de base, têm. Se essa criança tem uma hipotonia absurda ou até a cardiopatia e se mexe menos, toda a receptividade dos estímulos aferentes, ou seja, os estímulos do ambiente, não chegam a ela. Ela está largada, ela está numa postura de abandono completo, como a gente diz, flop. E aí, esses estímulos sensoriais dos chutinhos que a criança daria, né, no padrão flexor, a mão que chega aqui, o pezinho que bate no bercinho, tudo isso é diminuição de estímulo diferente, é diminuição de estímulo cerebral. Então, mesmo a criança cardiopata pode passar, tendo a orientação médica, que ela pode fazer exercícios leves, a gente vai tomar os cuidados devidos para que a gente está olhando, a criança pode estar sem roupa, a gente vai olhar se tem cianose, extremidade, se ele está muito cansado, frequência cardíaca. E essa orientação sobre movimentos gerais, sobre geração de padrão central, gerador de padrão central, tudo isso a gente vai fazer nesse primeiro mês, no segundo mês. A simetria, Renata, é uma coisa assim importantíssima. Por quê? Estou recebendo algumas crianças que ou ficaram em UTI e aí muito tempo naquela mesma postura, e os pais não sabem, e não devem saber mesmo, não é do conhecimento, de que eu tenho um complexo tônico que pode ficar ali muito tempo, que eu posso achatar esse lado da cabeça e esse lado desenvolver mais, ou até o rosto pode ficar assimétrico. Então, essas orientaçõezinhas são tão valiosas, porque assim que estiver clinicamente estável, é muito mais fácil ele chegar na simetria, trazer as mãozinhas na linha média, levar a boca e começar a conhecer o mundo através dele.
Então, mesmo a gente PMI e que é uma coisa que cansa as crianças, né? A gente vai tomar todos os cuidados devidos para que essa criança não fique estafada, estressada, nada disso. Vai no limite da criança e vai acompanhando isso junto com o pediatra, cardiologista, pediátrico, né? Mas dá para fazer inúmeros tranquilamente, sem erro. Né? Que essa é um paradigma que vem mudando, né? Porque, na realidade, a primeira coisa que a gente fazia como pediatra era impedir o início das terapias por conta de uma cardiopatia muitas vezes compensada. Então, é interessante passar essa informação para o público que está assistindo. Vai fazer uma avaliação, vai ter acompanhamento multiprofissional e vai estar na mão de uma pessoa responsável, que vai estar ali olhando até onde aquela criança consegue ir. E que é importante fazer, porque é um tempo perdido, né? Dependendo do tempo que a criança fica parada, é um grande tempo perdido. Sim, acho que é muito a questão do bom senso mesmo, né? Como a gente falou. A gente sabe que precisa, mesmo uma criança com cardiopatia, desde que ela esteja com liberação médica, a gente vai ter um cuidado maior, vai ficar de olho, mas a gente precisa colocar eles também para se movimentar. Se uma criança que já tem uma questão, que já é cardiopata, e você coloca ela fica cada vez mais sedentária, você também tem as perdas dali, fora toda a questão de desenvolvimento motor. Então, assim, é conseguir medir. É o que a gente sempre fala, assim, não existe uma coisa, um protocolo fechado, você vai olhar, existem as indicações da maioria, mas às vezes você pega, por exemplo, um paciente com uma doença degenerativa. Você não vai colocar, dependendo de quem é esse paciente, de como é que esse paciente está, para fazer um intensivo que ele vai super cansar, não sei o que lá, mas é uma criança que precisa de movimento também. Então, o quanto que aquele paciente aguenta, você vai medindo aos poucos, porque a gente, assim, eu gosto de dizer que quem dá o limite, não sou eu que vou dar o limite do paciente, é ele que tem que me dar o limite dele. Então, aos poucos, a gente começa a entender como é que aquela criança consegue se movimentar, o quanto de atividade aquela criança aguenta. E com isso a gente vai aumentando ou diminuindo a carga de trabalho dela para que ela realmente consiga dar o máximo que ela pode, né? Eu acho que é tirar de forma personalizada o que cada um pode dar de melhor. Não tem uma coisa assim, fulano pode isso. Você tem uma patologia X, então tem que ser assim. Não, as pessoas cada um tem por N questões, uma velocidade, um tipo de resposta. Não estou dizendo de forma alguma que isso é assim, uma criança de 1 ano que não senta está dentro do tempinho dele. Mas dentro de uma janela que a gente tem condição de entender, que as crianças elas vão andando aos poucos, né? Assim, algumas desenvolvem mais, outras têm um tempo maior, mas que a gente vai aos poucos tentando buscar o máximo. Eu sou dessas que, tipo assim, quem falou que ele não pode? Não testei ainda, deixa eu tentar. Mas tem alguma contraindicação real ou não? Sim, tem. Quando a criança tem subluxação acima de 50%, subluxação de quadril acima de 50%, é contraindicado. Na paralisia cerebral, né? A luxação. Porque, por exemplo, mielo, criança com mielo, às vezes tem uma luxação maior e, assim, não é operável, não tem muito o que fazer, mas a criança não sente dor. E aí, assim, na paralisia cerebral, a luxação a gente tem mais alguns cuidados, assim. Como eu e a Ria, a gente gosta de falar assim, que eu não arrisco colocar, por exemplo, um paciente que tenha osteogênese imperfeita. Porque como a técnica, você pega muito distal com o paciente, a gente trabalha com muita instabilidade, você tem muito estímulo vestibular, e às vezes, assim, como a gente está pegando muito distal, às vezes o paciente desmonta e você vai precisar pegar rápido, então não você faz uma fratura. Então, existem técnicas mais seguras para usar com paciente de osteogênese imperfeita. Eu não uso, nem a Rê, mas não é uma contraindicação absoluta.
Muito bem, o pessoal tá só ouvindo, ninguém tá perguntando nada. Me ajudem aí nas perguntas. Tem um pessoal aí todo. Passaram algumas perguntas aí que eu vi. Ai, eu Não? me perdi nas perguntas, eu não vi pergunta. Gente, se eu perdi Eu tava pergunta, falando. pergunta de novo aqui, ó. Ó, estão perguntando aqui. Fala aí. Não, eu queria falar sobre diferença com CME. Algumas diferenças com CME. A Laurinha, filha da doutora Renata, tem T21, é T21, e tratou desde bebezinha, né? Até a alta. E aí, que naquela época, a gente usava o CME. Então, assim, que grande diferença tem entre uma técnica e outra? A gente não pode dizer que não é uma inspiração em cima do CME, sim, mas existem diversas diferenças quando se pratica a técnica. Uma delas é que a Maria Clara falou sobre esperar a resposta, completamente diferente. O alinhamento biomecânico, muitas vezes, a gente não consegue só com as nossas mãos. Eu precisaria, às vezes, em algum paciente, de 2 pessoas para fazer o alinhamento. Por exemplo, vamos imaginar uma criança com T21 que leva o tronco assim para frente e fica com o bumbumzinho para trás. Eu não posso fazer exercícios com esse alinhamento. Eu estou alongando o glúteo dele aqui, ele não está ativando essa musculatura. Para que ele ative de uma forma legal, eu preciso colocar ele aqui. E às vezes eu não tenho mão suficiente para isso. O DMI permite que a gente utilize estratégias diferentes para alinhá-lo dessa forma. Por exemplo, um teratogs, que é uma roupa proprioceptiva que a gente pode conseguir fazer esse alinhamento. Um FlexCorp, que é também o que a gente mais usa aqui nessa de São Paulo, né? Uma eletroestimulação para ativar essa musculatura. Faixas de Fabrifan, que são faixas que a gente utiliza para colocar essa criança no alinhamento que a gente quer. Além disso, além do alinhamento, no caso das crianças com T21, elas raramente usam órteses. Existem até órteses específicas que são, a gente chama de SMO, né? Que é supramaleolar órteses, que são botinhas baixinhas para crianças que têm um pé muito pronado. No CME não se pode usar órtese, é proibido usar. No caso, por exemplo, de uma palmilha, a palmilha é uma órtese. A roupa é uma órtese. Tudo que auxilia a criança é uma órtese. E no CME não se pode usar. Treino locomotor em esteira. A gente tem alguns estudos dizendo que o treino feito 8 minutos todos os dias, a partir do momento em que a criança se mantém sentada sem apoio, ele pode começar o treino de marcha na esteira. Então, que isso acelera a marcha da criança, né? Ele consegue andar mais cedo. E por que fazer tudo que tem em mãos? E oferecer isso para as crianças, né? Então, esse gerador de padrão central que está na medula, ele vai estimular ainda mais quando você dá esse ritmo, porque ele é baseado nesse ritmo. Então, mesmo que seja passivamente, por exemplo, uma criança de 9 meses, 10 meses, ela já senta bem, ela não cai mais. Eu posso entrar com ela com treino locomotor na esteira, uma velocidade de 0,1. Então, eu dou o alinhamento, a mãe pode me ajudar e eu vou estimular o gerador de padrão central. Isso no futuro vai acelerar a marcha dessa criança, vai acelerar todo esse processo. Então, o que você vai ver a partir do DMI é uma resposta ainda mais rápida, porque a gente está muito mais adequado ao que a fisioterapia em si deve fazer. Isso é fisioterapia, né? E o que acontecia é que
o CME ceifava essas possibilidades, não que nós não fizéssemos, exatamente por isso. Sempre fez. Não. A gente sempre fez. A gente foi convidada para ser instrutora, porque a Joanne, no Canadá, e o Jake, nos Estados Unidos, que criaram o DMI, começaram a observar que não só eles modificavam a forma de atuar, porque não concordavam com não utilizar tudo isso que a gente tem de estratégia em mãos. E aí, olhando o nosso trabalho, viram que a Regiane trabalha como a gente, a Maria Clara trabalha como a gente. Vamos convidá-las para serem instrutoras da técnica e expandir isso para o máximo de fisioterapeutas no Brasil todo, para que várias crianças tivessem a oportunidade de serem tratadas com a técnica, né? Essa foi a história. Sensacional. Essa É a evolução, né? É essa percepção que vai melhorando de cada técnica e vai mudando. Eu fico encantada, né, com essa história toda. Porque eu sou uma espectadora, eu recebo os pacientes, eu vejo falando, não é possível que essa criança nessa idade já está assim. E ela está assim, porque a técnica evoluiu. Muito bom. É isso. A gente tem hoje, por exemplo, eu tenho 17 anos de formada. Há 17 anos atrás, a gente tinha algumas coisas que a gente podia fazer. Só que a gente vai evoluindo, tanto na parte teórica quanto na parte de equipamento. Então, várias coisas que a gente sabia há 17 anos atrás, a gente já sabe que ou não é mais assim, ou a gente tem coisas que são mais avançadas. E por que eu não vou inserir isso dentro da minha terapia, já que assim é tão difícil de conseguir as coisas com os nossos pacientes, por que eu não vou usar coisas para acelerar esse processo? Então, usar uma plataforma, por exemplo, usar o Galileu, que é uma plataforma vibratória, por exemplo, na síndrome na T21, tem uma hipotonia. Você usa uma plataforma vibratória que faz ativação muscular, que ela vai, dependendo da frequência que você está usando, ela vai fazer contração muscular, independente do paciente querer ou não, porque é uma contração a nível medular. Olha o quanto que você consegue dar a mais de estímulo nesse paciente. E você está fazendo o mesmo exercício, só que você está usando o Galileu para, em vez daquele paciente estar contraindo, sei lá, 30% das fibras musculares dele, ele está contraindo 90% das fibras musculares. Que tipo de resposta que ele vai te dar? Uma resposta muito maior. Então, assim, qual é a justificativa para você não usar isso dentro do seu dia a dia? Se você sabe que é uma coisa boa e que você não está mudando, assim, absurdamente a coisa. Então, sempre foi uma coisa que para a gente era um questionamento e, assim, quando não faz sentido para mim, eu não consigo levar isso para frente. Então, a gente sempre usou, e no DMI a gente é muito aberto a isso. A gente sempre fala para os alunos, a gente fala, gente, precisa avaliar caso a caso, precisa olhar o que tem, e assim, tá na dúvida, vocês também têm o grupo, a gente mantém o grupo com todos os terapeutas do DMI Brasil, para auxiliar eles, porque assim, o que a gente quer? A gente realmente quer fortalecer o grupo, para que não tenha... a gente sempre olha as postagens, o pessoal às vezes manda as coisas para a gente, tira a dúvida, para que realmente a gente consiga ter uma técnica que seja o mais benéfica possível para o paciente. Então, a gente consegue dar esse suporte. Às vezes, tem uma coisa que a gente... Olha, isso aqui está super legal. O pessoal dos Estados Unidos e do Canadá também sempre fala, olha, se vocês acharem alguma coisa de diferente, alguma coisa nova, entre em contato com a gente, manda. Eles são super abertos a trazer novidade, porque é isso, quanto mais coisas a gente conseguir agregar, quanto mais a gente conseguir ter recursos diferenciados e coisas que funcionem, eu acho que só todo mundo tem a ganhar, né? E a intenção é essa, não faz muito sentido você falar assim, você restringir certas coisas. Sim, de maneira alguma. E é aquilo que eu falo, né? Vamos pensar fora da caixa, porque tem que ser assim, né? Se a gente segue só aquilo e não... Puxa, isso aqui podia ser melhor. Eu acho que como profissional a gente pode não ser o criador, né? O gerador direto da mudança, mas pode ser indireto. Eu não estou satisfeito como isso está caminhando. Então, isso é muito importante. É pensar fora para melhorar sempre.
faz mover. Mas aí vocês falando, me surgiu uma outra dúvida bem prática aqui. Vocês ainda são poucas, né? Ou pouco, Sim, capacitados no método? Como no é que Brasil. é isso distribuído pelo Brasil aqui, por São Ah, Paulo? a gente já tem, acho que 80, Curiosidade. Em torno de 80 profissionais já no Brasil. E Bastante. No Brasil. Então é é, pouco, né? é no site pouco. do DMI, do DMI Internacional, eles têm uma lista com os terapeutas que já fizeram a técnica e de onde são essas pessoas. Então, você tem uma mãe que sei lá, de Itajaí. Ela pode entrar ali e ver, e tem profissional na minha cidade? Não tem? Ah, isso aí, ó. Era isso que eu queria saber. Que aí Ela você consegue consegue achar por localização. Sim. isso. Que aí fica mais fácil de. Isso é uma coisa que eles. Porque o que eles querem, assim, que era uma dor deles também. A gente sabe que funciona, a gente sempre viu os resultados dentro de uma outra perspectiva. Só que no CME, por exemplo, às vezes era muito fechada a quantidade de terapeutas formados. São poucos também. Sim. Então, terapeutas nível 3 que são os terapeutas que têm que podem fazer os intensivos, são muito poucos. Só que a quantidade de criança para tratar, ela é enorme. Então, eles têm essa preocupação de disponibilizar para as famílias de forma mais fácil, mais acessível, a informação de onde é que eu tenho um terapeuta para conseguir fazer essa técnica com meu filho. Então, eles disponibilizaram isso no site deles. Você tem... então, as pessoas estão perguntando se Minas tem. Entra lá no site do DMI, dmitherapy.com, e aí tem uma parte dos terapeutas. E por ali você consegue saber quais são. Em Minas tem, Belo Horizonte tem, Betim tem, agora não vou lembrar todas as cidades Não, mas essa informação é super interessante, né? Super útil. Utilidade pública, eu brinco. Tem informação que é utilidade pública. Alguém passou aqui uma pergunta de terapeuta, tá perguntando assim, quem tem o CME, um curso de CMS pode fazer o curso acima? Pode, porque assim, como tem muita coisa, a gente tem a parte teórica, tem que refazer, porque a parte teórica é totalmente diferente. Então, a gente chama dos cursos de conversão. Então, quem está vindo do CME para o DMI precisa fazer a parte teórica com a gente, então é um curso um pouco diferente, que a gente dá uma aula a mais, mas, por exemplo, quem é CME nível 1 pode fazer o DMI B já. E aí, na inscrição, você tem como avisar isso, e aí você vai ter todo esse embasamento diferenciado de como é que a gente funciona, toda essa questão do alinhamento biomecânico, o embasamento da parte teórica mesmo, e aí pode migrar. Muito bem. Que é legal dele, sabe? Essa abertura é realmente gostoso, sabe? Quando a gente tem reunião juntos assim, a gente faz propostas para eles para alguma mudança ou essa questão de agregar os terapeutas que fizeram o nível 1 do CME. Poxa, é uma, né? Você fala, não pode, tem que começar do começo. Não, você já tem o 1, você entra no nosso curso no nível B, você só vai modificar a sua forma de pensamento, porque a fundamentação é completamente diferente. Então, se eu fundamento uma técnica, eu tenho que fazer um raciocínio clínico diferente. E, assim, o perfil dos nossos alunos, Renato, é muito legal. São normalmente terapeutas de 10 anos de formado. É muito legal ver isso, porque a gente pergunta, todos eles têm, a grande maioria, outras formações e viram no DMI a possibilidade de agregar todas as técnicas, porque eles também perceberam que cada um é um, que o tratamento é individualizado, que tem criança que dá para você fazer com suporte. Tem
tem que ser na coxa, tem que ser no tronco, tem que ser em outros lugares. Não, esse aqui eu consigo, eu não consigo. E essa criança precisa de tal técnica, porque ela precisa de isolamento da musculatura, trabalhar a força específica. Então, quando você vê que os alunos têm pós-graduação, são mestres, têm mais de 10 anos de formado, sabe? Estão vendo agora nos pacientes utilizando essa visão, para mim, um baita orgulho. É gratificante, né? Eu acho que vem meio em encontro com a questão que a gente vive um pouco na medicina. Eu acho que cada vez mais a situação é personalizada, né? A consulta, o paciente, não tem mais muito protocolos fixos. Ainda existe, mas a gente tem pensado diferente, né? Por exemplo, fora do país já se estuda, por exemplo, na parte de nutrição, essa nutrição mais personalizada, que qualquer dia a gente vai colher tipo um teste do pezinho, que vai codificar vários genes e que eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso comer. A dieta vai ser completamente personalizada. A farmacologia também, nos Estados Unidos, eles já começaram a testar isso, é como se fosse um teste do pezinho, e eu vou descobrir porque determinado medicamento funciona muito bem para uma pessoa e não tem efeito em outra, né? Sabe quando a gente vai tratar a febre? Que a gente usa um medicamento, um antitérmico para uma criança, e aquela criança, a febre cede rapidinho, fica ótimo. Você usa para outra, não acontece nada. Você tem que buscar uma segunda opção, porque a gente tem respostas muito individualizadas, né? Então, esse é um olhar que eu acho que as áreas, a nutrição está fazendo, a medicina, a fisioterapia, e tem que fazer. Talvez esses seus alunos, esses profissionais, tenham visto um pouco disso também, e dado essa abertura, assim, do que faltava nas técnicas que eles aplicavam e que eles visualizaram ali, né? Isso é bem, bem interessante. A gente está partindo para atendimentos cada vez mais personalizados. Isso é bem o futuro, assim. É uma coisa bem visionária, mas que já tem uma prática iniciando real. Na nossa, né, Rê? Na nossa realidade vantajosa, né? Porque não é em todo lugar do Brasil que... Sim, com certeza. Infelizmente. Mas tem que começar de algum lugar, né? Eu acho que Penso que em algum ponto tem que começar, para depois, quem sabe, em algum segundo momento, a coisa popularizar, modificar. Tem jeito. até você falou de nutrição, assim, que é uma coisa que eu fico impressionada com o resultado que a gente consegue hoje em dia com os pacientes, quando entra todo esse aporte da nutrição. Eu comecei a ver muito resultado com os pacientes de T21 há alguns anos atrás, quando começaram aqueles protocolos de suplementação e tudo. E, assim, é impressionante quando as crianças estão bem nutridas, quando elas estão bem para fazer os intensivos, que essa é uma outra questão, de como que o resultado é diferente. Sim. Uma coisa que me incomoda absurdamente são crianças extremamente desnutridas entrando em protocolos intensivos. Eu falo, gente, está ganhando o quê? Uma criança que não tem nada ali, quebrar músculo para ganhar músculo. Então, o que a gente está pensando? Então, ter esse trabalho também em equipe, ter essa visão de quem é essa criança tem condição realmente de estar intensivo? Não tem. A gente costuma usar as tabelas de peso e altura dentro das patologias, tem a de síndrome de Down, tem a de paralisia cerebral, para poder entender essa criança está dentro de um peso que dá para fazer, isso vai ser bom para ela. Muitas vezes a gente pede para que essa criança passe na nutrição antes, ajuste essa alimentação para o período de intensivo, para que a gente consiga otimizar também os ganhos. E é isso. Alguém perguntou aqui se podia juntar o DMI com o Bobat. Assim, tudo que vier a somar, a gente está adicionando. O Bobat tem toda uma questão de... dentro do Bobat, a gente vai aprender sobre desenvolvimento normal, sobre desenvolvimento típico, atípico, o que é esperado, o que não é esperado. A gente vai aprender muita coisa ali dentro e você vai trazer informação.
Eu trabalhei 7 anos com a Terezinha, que é instrutora do Bobat, e que de maneira nenhuma eu vou pegar toda essa formação, toda a bagagem de formação do Bobat e jogar isso no lixo, porque eu aprendi uma técnica nova. O que a gente vai fazer é somar informação. E aí você consegue olhar e ter uma capacidade de visualização de quem é o paciente e do que você pode estar fazendo, o que você pode estar usando com ele, dependendo do que você tem de bagagem. Né? Então, eu sempre acho que quanto mais formação, quanto mais coisas a gente tiver, a gente está sempre agregando. Isso aí. E trabalhar em conjunto, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Não tem como fazer isolado. Não, com certeza, eu acho que é isso, assim. Quando a gente sempre fala, Felipe, não tem celular. O outro celular está na clínica. Dá boa noite. Oiê. Não tem outro? Não tem outro, Felipe. Ué, cadê aquele seu... Felipe, a mamãe está na live. É o ao vivo. Então, eu acho que assim, é sempre nessa dinâmica realmente que a gente está aqui para somar com toda a equipe que atende essa criança. Muitas vezes a gente pega, como o DMI também trabalha muito de forma intensiva, muitas vezes a gente pega pacientes que são de outros terapeutas, que vêm de outros estados para a gente atender, e a gente tenta o máximo dar o suporte para que também os outros terapeutas consigam dar sequência, porque é isso. Às vezes a gente tem 80 terapeutas no Brasil que trabalham com DMI, e às vezes uma criança que vem lá do Nordeste não tem um terapeuta próximo para poder fazer a sequência. A gente trabalha com programa domiciliar, a gente ensina as famílias exercícios para poder dar continuidade quando terminam os intensivos, mas dependendo de quem é a criança e como é que é o suporte que ela tem aonde ela mora, a gente também ajuda a equipe terapêutica a dar sequência a isso, porque assim, o que eu quero? Qual é o meu propósito de vida? É ajudar as crianças, ajudar as famílias. Então, não faz sentido eu reter informação no sentido de eu não vou falar, eu não vou explicar, eu não vou... Porque, assim, quem é o mais prejudicado nisso é o paciente. Ninguém... Não é porque eu vou ensinar meia dúzia de exercício para alguém que pronto, a pessoa não volta mais para mim, eu vou perder o paciente, ou coisa do gênero. Eu acho que é justamente o contrário, né? Então, assim, quanto mais a gente consegue expandir o conhecimento e ajudar tanto os terapeutas quanto as crianças, eu acho que o que a gente está fazendo é somar. E aí, isso é em tudo. Com relação à equipe, com relação a adicionar técnica, adicionar outros recursos. A intenção é conseguir ajudar. Quanto mais a gente puder ajudar, melhor. Você viu que a gente foi para Portugal, Marta? Eu vi. Bacana, Vocês né? foram capacitar bacana. Nossa, muito legal. Tem esse outro lado também, né? De você capacitar outros profissionais, que é muito gratificante, né? Além da ajuda ao paciente, tem esse outro lado que é muito, muito bacana. Parabéns, meninas. Obrigada. Eu acho que a gente fica muito feliz, né, Rê? Acho que o feedback que a gente tem tido dos nossos alunos tem sido sempre muito, muito bom, assim. Os nossos alunos têm sempre, todas as nossas turmas foram turmas ótimas. O feedback dos alunos sempre foi super positivo. E é isso, eu acho que tá nessa dinâmica de poder, eu sempre falo, eu sozinha consigo ajudar X crianças. Quanto mais pessoas a gente forma, quanto mais pessoas a gente ajuda, quanto mais informação a gente distribui, eu consigo ampliar esse conhecimento para ajudar mais pessoas. Então, o quanto que o meu conhecimento pode chegar mais longe, quantas pessoas a mais a gente pode ajudar. Então, acho que tá nessa dinâmica. A gente é do tipo que não esconde nada. Tipo, pergunta, pode estar com dúvida, vem, pergunta. Vamos lá. Eu tenho uma frase, eu sempre tenho uma frase assim, que conhecimento só é poder se você dividi-lo, né? O que adianta você conhecer e guardar para você? Ele só é um grande poder se você puder dividir com outras pessoas. Então, não tem que ter esses medos, não. É isso aí. Não tem.
Eu conto sempre e falo para as meninas assim, eu jamais imaginei dando aula, né? Eu jamais imaginei. E eu estou curtindo a beça, muito, muito mesmo. Porque é como se eu estivesse contando a minha vida, sabe? E você sabe o quanto eu me é Conhecimento acumulado, né? Que agora você passa a experiência junto com a teoria. É muito bom, eu adoro. Estou sempre por aí. A gente, a gente fez um site brasileiro, eu e a Clara organizamos para facilitar o entendimento também, né? Do pessoal que fala a língua portuguesa. E ali a gente consegue, né, interagir, ter essa facilidade. Então, assim, a gente tem se dedicado bastante para construir, porque nós somos instrutoras, a gente não organiza os cursos. Que organiza é o DMI Internacional. Mas eles, como tem toda essa abertura, permitiram que a gente fizesse o nosso site, a gente fez o site, que é dmiterapibrasil.com.br. Inclusive, as inscrições e pagamentos agora dos cursos começam a ser por lá, já faz alguns meses, né? Mas essa parte, como a Maria Clara falou, os terapeutas ficam todos, quem tiver interesse de estar no site, né? Quem já fez a formação do nível A ou do nível B, podem mandar o e-mail deles e todo mundo pode procurar. E a nossa agenda está lá, dos cursos que vão ser dados até o final do ano. Então, a gente tem Florianópolis, Santo André, Fortaleza, né? Tá passeando, hein? Né? Já levei para A gente está hoje. Oh, você não em ia dupla. sexta-feira. Junto. Final de semana a gente tem um curso no Rio de Janeiro, PUA. Só que foi o mês dos feriados e a sexta-feira. Então, a criança foi atendida, né? Em todas as sextas-feiras. E agora, essa sexta, eu vou estar no Rio. Levei bronca, ó. Tapa na bunda. Tá difícil, hein? Olha lá. Não abandono, jamais. Ai, gente. Então, acho que assim, queria agradecer, né, Renata, por essa live linda, assim, acho que é sempre... Eu que agradeço. Eu vim aqui ter uma aula. Eu tive uma aula. Adorei. Acho que é sempre legal ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento, como a gente estava falando, né? Acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, a gente vai desmistificando certas coisas e também somando, né? Porque cada área também tem o seu conhecimento. Minha mãe também é pediatra, então, assim, tem toda essa questão. Às vezes, os médicos mesmo não conhecem. Vai ter curso no Rio de Janeiro agora, sábado e domingo, que estão perguntando aqui. Então, assim, toda a pessoa da Adaptare quer fazer a órtese. Gente, as órteses no Rio da Adaptare também são excelentes. Propaganda, tá? No Rio agora, final de semana. Mês que vem a gente tem nível B em São Paulo. É isso? Não. Aí o nível B em São Paulo, depois julho a gente está em Florianópolis, e o resto da agenda de cabeça eu não lembro, gente. Mas, assim, também qualquer dúvida que as famílias tiverem, terapeuta tiver, lá pelo Instagram do DMI Brasil, a gente consegue tirar as dúvidas. Até, às vezes, tem algumas questões da própria entrada no curso, que ainda tem uma questão muito por causa dos Estados Unidos, Brasil. O Brasil é sempre complicado com essas coisas de transação internacional, mas a gente tenta ao máximo minimizar as questões para poder acolher os alunos da melhor forma possível e também acolher essas famílias para que realmente a gente... É o que eu sempre falo, assim, lá na clínica, por exemplo, se eu não me engano, eu ainda sou a única terapeuta CME nível 3 do Rio de Janeiro. Isso há muitos anos. Então, você imagina, só eu no Rio de Janeiro
teria habilitação para fazer intensivo de CME. Só que a quantidade de criança que tem para fazer isso é enorme. Então, assim, eu não dou conta de atender todo mundo. Então, a gente quer mesmo formar as pessoas. Quanto mais gente puder ajudar as crianças com essa técnica que a gente acha maravilhosa, a intenção é essa. Então, a gente está aberta para tirar dúvida, para conversar. Manda mensagem lá no history do DME Brasil, que a gente vai trocando. De vez em quando a gente conversa, faz uma live, segunda live. Link para o WhatsApp também. A gente pode conversar por WhatsApp no site dmtherapybrasil.com.br, tá? Que mulherada conectada, hein? Querida, Gostei de ver. Muito bem. a gente tenta. Eu queria agradecer muito vocês. Adorei, tirei as dúvidas, levamos informação para um monte de gente aí. E para informações, né? Eu estou entrando mais nessa questão da trissomia do 21, falando muito mais na minha página do Instagram. Então, eu vou deixar aqui anotado para vocês, doutora.dra.renata.niceto, tá? E aí vai surgir um monte de informação ali, acho que é bem bacana. E essa troca sempre é muito boa. Só vou conseguir vê-las pelo vídeo, pelo jeito, porque vocês não param nunca, né? Para um café. Eu estava no Rio, voltei domingo. Podia ter ido te visitar, tá vendo? Verdade. No camarote das escolas de samba. Eu estava no camarote, você podia ter me levado, né? Todos os dias. Porque eu sou dessas. Adoro uma bagunça. Ai, ai. Obrigada. Então, gente, obrigada a todo mundo, né? Todo mundo que participou também, né? Eu acho que agradecer. E até a próxima, né, gente? Boa viagem. Boas férias eternas, dando aula. Eu quero ser assim quando eu crescer. Vai. Tá bom. Tchau. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.